Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro KNCA11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom, como vocês já sabem, o objetivo hoje é a gente analisar o Fiagro KNCA11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Portanto, eu vou deixar de novo aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos aqui analisando esse Fiagro a caráter educacional. O objetivo aqui é trazer para vocês todas as informações necessárias para que você tome a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, antes da gente começar, se você aí não sabe ainda o que é um Fiagro, aqui no canal a gente já fez um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Bom, dando início à nossa análise, o Fiagro KNCA11 ele é um fundo do tipo FDIC, ou seja, ele é composto por certificados de recebíveis. Comparando, por exemplo, com um fundo imobiliário, ele é como se fosse um fundo de papel. Para ficar mais fácil da gente entender a análise, eu dividi esse vídeo basicamente em três partes. Na primeira parte, a gente vai explorar todos os indicadores mandatórios, que são os indicadores mínimos que vocês, investidores, devem analisar antes de escolher um Fiagro para colocar na carteira de investimento de vocês. O segundo indicador são os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. O Fiagro que tem dentro da sua carteira certificados de recebíveis. E por último, a gente vai analisar todos esses indicadores na prática utilizando o site Status Invest e também o relatório gerencial deste Fiagro. Para a gente começar, eu separei aqui os indicadores mandatórios. Portanto, a gente vai analisar primeiramente o administrador desse fundo. Essa informação é importante, para trazer confiança para nós investidores, pois o gestor e o administrador do fundo ele é fundamental para o desempenho do mesmo. O próximo indicador que a gente vai analisar é o tamanho do fundo. Essa informação ela é importante para nós investidores, pois dependendo do tamanho do fundo, ele é mais ou menos capaz de diversificar o seu portfólio. Na sequência, a gente vai falar também da liquidez, que é a capacidade de comprar ou vender as suas cotas lá na B3. Ou seja, quanto maior a liquidez desse papel, melhor para nós investidores. E por último, e não menos importante, a gente vai falar do P sobre VP. Esse indicador ele vai trazer um norte para nós investidores para a gente saber se o preço dessa cota está sendo supervalorizada ou subvalorizada no mercado. Em resumo, esses são os principais indicadores que a gente deve analisar para qualquer tipo de Fiagro. Agora eu separei também indicadores específicos para esse Fiagro que possui uma carteira composta por certificados de recebíveis. E eu separei aqui também 4 indicadores. O primeiro é a diversificação, ou seja, como é que esses contratos de recebíveis, esses certificados de recebíveis, estão divididos dentro da carteira desse fundo. O próximo indicador é a distribuição no PL. O que isso significa? A distribuição ela vai mostrar para nós investidores o percentual de cada certificado de recebível dentro do patrimônio líquido desse fundo. O próximo indicador que também a gente não deve esquecer é a inadimplência. Essa informação é importante pois impacta diretamente o nosso recebimento aí de dividendos. E por último, os indexadores, ou seja, a taxa de remuneração dos certificados de recebíveis. Conhecer os indexadores para nós investidores é importante, pois dependendo do indexador, esse Fiagro ele vai proteger a nossa carteira de uma eventual alta na taxa de juros, ou também de uma eventual alta na inflação. Em resumo, esses são os principais indicadores que a gente deve analisar antes de colocar um Fiagro dentro da nossa carteira. Se você aí ficou com alguma dúvida em relação a esses indicadores, não se preocupe, eu vou mostrar como utilizá-los na prática. E para a gente começar a nossa análise, vamos lá para o site Status Invest. Aqui no Status Invest eu já estou com o papel KNCA11.
Esse Fiagro atualmente ele é negociado a R$ 103,46. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu para os seus cotistas o equivalente a 15% em dividendos. É uma excelente taxa comparado aí com a média de mercado. E a gente tem aqui também uma informação relevante. Nos últimos 12 meses, ele acumula uma desvalorização de menos 4%. Dando uma olhada aqui na seção de dividendos, a gente consegue perceber que esse Fiagro ele distribui dividendos mensalmente. E isso é importante para você que quer fazer aquele efeito bola de neve na sua carteira de fundos. Dando início à análise dos nossos indicadores, o primeiro indicador que a gente vai falar é a gestão desse fundo. Esse Fiagro ele é administrado pela empresa Intrag. Para quem não conhece ou perdeu os últimos vídeos que a gente vem analisando todos os Fiagros hoje que a gente tem disponível na B3, a Intrag ela é uma companhia do grupo Itaú. E essa informação traz bastante segurança para nós investidores, pois é uma companhia, é uma empresa de renome no mercado. Bom, agora que a gente já sabe quem faz a gestão desse fundo, vamos dar uma olhada lá nos seus indicadores. Começando aqui pelo tamanho desse fundo, atualmente ele tem um patrimônio no total de 1.434 bilhões. Comparando com os outros Fiagros que a gente vem analisando nos últimos dias, esse é o Fiagro com o maior patrimônio até o momento. O próximo indicador que a gente deve analisar é a liquidez diária. Esse indicador ele vai mostrar para a gente a facilidade de vender e comprar as nossas cotas. E a liquidez atualmente desse Fiagro está girando em torno de 2 milhões diários. Levando em consideração a média dos Fiagros que a gente vem acompanhando, é uma excelente liquidez. O próximo indicador que a gente vai abordar é o P sobre VP. Só para lembrá-los, o P sobre VP ele pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial desse Fiagro por cota. O resultado dessa divisão, investidores, vai mostrar para a gente se esse fundo, se o preço dessa cota está super ou subvalorizado no mercado. Por exemplo, se o resultado aqui for igual a 1, isso significa que o preço da cota está equivalente ao valor de patrimônio desse fundo. Se o resultado ele for menor do que 1, isso vai representar para nós investidores que essa cota está sendo subvalorizada no mercado, ou seja, o valor das cotas está abaixo do valor de patrimônio. E o contrário também é verdadeiro. Se esse resultado for maior do que 1, vai indicar para nós investidores que o mercado está valorizando este Fiagro. E essa informação, a princípio, ela parece ser ruim para nós, mas levando em consideração o contexto geral, analisando outros indicadores, a gente pode entender que talvez seja um ponto positivo. Para quem ainda não tem esse Fiagro na carteira, realmente você vai acabar pagando um pouco mais caro pelas cotas. Mas muito provavelmente um Fiagro que tem o P sobre VP acima de 1, ele é bem visto no mercado. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais indicadores que a gente deve analisar antes de escolher um Fiagro. Agora a gente vai lá dar uma olhada nos principais indicadores, nos indicadores referentes a um Fiagro que tem na sua carteira certificados de recebíveis. Em geral, essas informações ficam aqui no final do site Status Invest, porém, muitas vezes a gente não encontra essas informações aqui atualizadas, mas isso não é um problema, pois aqui na parte de comunicados a gente tem acesso a todas as informações que os gestores são obrigados a disponibilizar para os cotistas. E aqui no relatório gerencial, a gente tem acesso a todas as informações desse Fiagro. Vamos lá dar uma olhada no seu relatório gerencial. Aqui no relatório gerencial desse Fiagro, como eu mencionei anteriormente para vocês, a Intrag ela é uma empresa do grupo Itaú. Então nós temos aqui a bandeirinha, o carimbinho do Itaú, garantindo, dando uma segurança para nós investidores na questão da gestão desse Fiagro. Eu, investidores, particularmente gosto bastante aqui dos fundos que são gerenciados pelo Kinea e pelo Itaú, pois o relatório gerencial é bem didático e bem fácil de entender. Aqui na primeira página a gente já tem diversas informações que nós vamos analisar. O primeiro dele aqui é o objetivo do fundo. De cara, a gente já consegue perceber que é um fundo composto de certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários. E além disso, o gestor ele compartilha conosco uma informação relevante. Dentro do portfólio desse Fiagro, a gente também tem letras de crédito do agronegócio e também letras de crédito do setor imobiliário. Aqui também a gente tem a informação do tamanho
tamanho do patrimônio desse fundo, a quantidade de cotistas, o último dividendo pago aqui por cota. Temos informações inclusive da liquidez média diária. E lembra que a gente também vai analisar os indexadores? Aqui o gestor ele já mostra para nós. Esse fiagro ele é composto, né, de certificados de recebíveis indexados ao CDI e também ao IPCA. Dando sequência aqui na nossa análise do portfólio, aqui embaixo o gestor ele deixa diversas informações em relação ao último posicionamento do fundo, né, a parte de distribuição dos dividendos. E se a gente dar sequência, o gestor ele vai detalhar cada um dos negócios, né, que esse fiagro está investindo, mostrando, por exemplo, opinião do setor, como que anda o desenvolvimento, né, de cada uma das regiões e diversas informações. Porém, a informação que a gente mais está procurando está aqui dentro da carteira desse fiagro. Aqui na carteira, o gestor ele deixou um resumo para a gente, ou seja, basicamente, né, a carteira desse fundo é composta de certificados de recebíveis do agronegócio e letra de crédito do setor imobiliário. Aqui nessa coluna ele detalha para a gente o total do PL, né, o percentual de PL para cada um dos investimentos. Aqui ao lado nós temos a informação do indexador. Predominantemente esse fiagro ele é indexado ao CDI. Porém aqui embaixo na alocação por indexador o gestor ele deixa bem claro que 84%, né, dos certificados estão atrelados ao CDI e 15% ao IPCA. Portanto, você investidor, se estiver pensando em colocar esse fiagro dentro da sua carteira, lembre-se de misturar também com um outro tipo de fiagro que esteja atrelado também à inflação, pois nesse caso aqui você vai estar muito bem protegido contra um aumento, né, na taxa Selic, pois esse contrato, né, esse fiagro, ele é indexado ao CDI, porém é importante também você proteger parte do seu patrimônio através do IPCA, que é o índice de inflação. Dessa forma, você fica protegido nas duas pontas. Duas outras informações importantes que o gestor também deixou disponível aqui nesse resumo é a distribuição geográfica, ou seja, dentro do território brasileiro, né, onde estão localizados, né, as empresas que ela está investindo, e aqui a alocação por setor, ou seja, esse fiagro ele diversifica em diversos setores diferentes, porém ele tem um peso maior aqui em açúcar e etanol. Dando sequência, investidores, aqui o gestor ele coloca para nós algumas informações em relação à liquidez das cotas, aqui um resumo contábil referente ao mês de fevereiro, e aqui no final a gente vai encontrar a informação mais importante para nós investidores, a carteira desse fundo. Aqui na carteira detalhada a gente tem acesso a todos os ativos que esse fiagro está investindo. Então nós temos basicamente 15 ativos diferentes. Falando agora da diversificação, né, desse fiagro, a gente consegue perceber que ele está muito bem diversificado, ele possui uma quantidade razoável de certificados de recebíveis, além do gestor também estar diversificando em diferentes companhias. Ou seja, isso é um ponto super positivo para nós investidores. Falando agora da distribuição dentro do PL, aqui nessa coluna nós temos o percentual de cada um dos certificados de recebíveis, ou seja, o peso dele dentro da carteira total desse fiagro. E só de bater o olho nesses números, a gente consegue perceber que o gestor ele equilibrou muito bem a carteira de investimentos. Aqui na penúltima linha, nós vamos ter também um percentual de 20% que está alocado em investimentos em letras de crédito do setor imobiliário. E essa alocação, investidores, não é nenhum problema em relação à diversificação, pois o gestor ele deixou aqui nesse investimento 21% da carteira e esse investimento está protegido aqui contra uma alta da taxa Selic. De forma resumida, esse fiagro é um dos top 10 dos que a gente vem analisando nos últimos dias. No quesito diversificação, ele está excelente. Agora, falando aqui da parte dos indexadores, como eu já dei spoiler para vocês lá na primeira página, né, a gente percebeu que predominantemente esse fiagro ele investe em CDI mais uma taxa de prêmio. Ou seja, esse é o tipo de fiagro que vai proteger você, investidor, contra uma alta da taxa Selic. Para a gente fechar a nossa análise, ficou faltando apenas o indicador de inadimplência. E nesse relatório, o gestor não colocou nenhuma informação em relação à inadimplência. E isso vem sendo muito comum na nossa análise dos outros fiagros, pois a modalidade de fiagro ela é um investimento muito recente, né? Ela foi iniciada em 2021. Então é muito comum os fundos ainda não terem problemas de inadimplência.
Mas de qualquer forma, investidores, é muito importante a gente acompanhar, né, a evolução dos fundos, acompanhar os seus relatórios gerenciais mensais e acompanhar principalmente a parte de inadimplência. E para você que é aquele investidor mais curioso, né, e gosta de pegar mais detalhes das empresas que esse Fiagro está investindo através de certificados de recebíveis, aqui no final, né, após a carteira, o gestor ele detalha cada uma das empresas, compartilhando conosco diversas informações relevantes. Eu recomendo muito que vocês sempre deem uma olhada aqui para entender e ficar mais a par do funcionamento do setor do agronegócio. Em linhas gerais, investidores, essas são as informações que a gente deve analisar para qualquer tipo de fiagro, em específico um fiagro que possui na sua carteira certificados de recebíveis. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, né? Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, né, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.